Vivemos dias cheios de atividades e expectativas. Mesmo assim, muitas pessoas carregam um vazio silencioso. Projetos começam com entusiasmo, relacionamentos começam com esperança, mas em algum momento a alegria parece acabar. Em Caná da Galileia, o vinho acabou. A celebração perdeu o sentido. Ninguém podia resolver aquela falta. Mas Jesus estava presente. Onde os recursos humanos terminam, o agir de Deus começa. A água comum se transformou em vinho novo. A escassez deu lugar à alegria. O Espírito Santo continua fazendo isso hoje, transformando vidas e restaurando corações. Vamos viver juntos 40 dias com o Espírito Santo. Prepare o seu coração. O Espírito Santo ainda transforma o comum em extraordinário. Queridos irmãos, então vamos lá. A primeira mensagem da campanha é 40 dias com o Espírito Santo, o Espírito que transforma a água em vinho. O Espírito que transforma a água em vinho. A frase com a qual começo esse sermão é a seguinte: Deus esgota os nossos recursos naturais, não para nos destruir, mas para nos libertar da nossa própria força e nos dar a liberdade do Espírito. Deus esgota os nossos recursos naturais, não para nos destruir, mas para nos libertar da nossa própria força. Queridos irmãos, se tem uma das coisas principais que você precisa aprender, e eu também preciso aprender, para que vivamos uma vida abundante, uma vida plena. A Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E às vezes você está no lugar espiritual que, muito embora possa melhorar, você está no lugar bom, mas aí você lembra do seu filho, lembra da sua filha, lembra dos seus parentes, do seu cônjuge, e você pensa: meu Deus, eu queria que o meu marido levasse Deus mais a sério, eu queria que ele fosse mais cheio do Espírito Santo, eu queria que ele tivesse santidade na vida dele. Ou você lembra do seu filho: eu queria que meu filho voltasse para os caminhos do Senhor, eu queria que ele tivesse um encontro com o Senhor. E nós precisamos orar para que Deus tire de nós os nossos recursos naturais. O que isso significa? Às vezes você racha o bico de tanto falar e não adianta. Às vezes você briga, você esperneia, você faz chantagem, né? Casamento de pessoas imaturas tem muito disso. A pessoa faz chantagem com a outra. Outro dia eu peguei um caso para cuidar desse caso e estava tudo errado, né? Um problema aí na justiça. E aí, era um relacionamento muito ruim, muito abusivo de ambas as partes. E uma das formas que o homem usava para punir a mulher era bloqueando ela. E ela ficava enchendo, né, a paciência dele. E aí ele dizia assim: olha, para de falar comigo. Se não parar de falar comigo, eu vou te bloquear até amanhã, 6 horas da manhã. E bloqueava a pessoa. E a mulher morta de apaixonada, e ia dizer: meu Deus, você está acabando comigo, não sei o que, você está me abusando, não sei o que. Meus irmãos, o que é isso? Nada mais é do que você tentando resolver os problemas dos relacionamentos na força da carne. Deus quer tirar a força da carne, Deus quer nos destruir nesse sentido, no que diz respeito à carne, às concupiscências do engano, a força que nós achamos que temos, e os recursos que lançamos mão para tentar resolver os problemas. Nós podemos rachar o bico de falar, espernear e brigar, mas se nós não contarmos com o auxílio e agência do Santo Espírito para libertar, para trazer vida, nós estamos fadados ao fracasso. Logo, eu peço que você abra a sua Bíblia, segundo o Evangelho de São João, capítulo 2, e nós iremos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11.
Vamos ler. Nesse momento, 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora, melhor dizendo, ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as instruções de Jesus. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, abre aspas. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Com isso manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, olhamos para a nossa vida agora. Que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Tu és a nossa rocha e o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite, Espírito Santo, à medida que começamos esta campanha clamando pelo Senhor, clamando pela tua presença, clamando pelo teu auxílio, clamando pelo teu amparo. Varre esta igreja de norte a sul, de leste a oeste, com um renovo espiritual. Que a tua palavra fira as consciências e renove aqueles que estão quebrados, doentes. Meu Deus, faz essa obra para a glória do teu santo nome. Oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Buzz Aldrin é o nome dele, que caminhou sobre a lua na maior conquista da história humana, mas ao retornar para a terra, afundou-se em uma depressão e alcoolismo. Chegou ao pico daquilo que a ciência poderia proporcionar para a humanidade na sua época, obviamente, e fez grandes feitos que todos nós aqui poderíamos querer ao menos uma vez na vida experimentar. Mas confessou, depois de entrar numa depressão severa, o terror de não ter mais nenhum propósito. Ora, ele havia conseguido levar a humanidade ao ápice da sua realização, mas confessou não ter mais propósito. Além disso, outro exemplo é Michael Phelps. No auge absoluto de suas 28 medalhas olímpicas, 8 medalhas de ouro em uma só Olimpíada de 2004, enfrentou o mesmo abismo e vazio na alma, se tornando um adicto, se tornando um viciado em maconha e outras drogas. Experimentou o abismo existencial, mesmo alcançando grandes conquistas humanas. Hoje em dia nós temos outros dados que refletem esta mesma ruína. 91% das pessoas nos Estados Unidos, e tudo que é amostragem nos Estados Unidos se replica no Brasil e em outros lugares, naquilo que chamamos de Ocidente. Os dados refletem 91% das pessoas dizem viver debaixo de estresse extremo, e metade da população sofre de um esgotamento profundo. Algumas semanas atrás eu preguei sobre burnout, que é um fenômeno da nossa época, do nosso tempo, da nossa era. As pessoas estão cansadas. E esse é o nosso espelho. Iniciamos os nossos casamentos cheios de alegria e expectativa. Iniciamos os nossos projetos cheios de alegria e expectativa. Iniciamos tudo o que fazemos e colocamos a nossa energia porque acreditamos naquele projeto.
Começamos negócios porque achamos que vai dar certo. Começamos relacionamentos porque achamos que vai dar certo. Mas a força de vontade, se tem uma coisa que aprendemos ao longo da história da humanidade, é que a força de vontade por si só não é capaz de prover alegria duradoura, propósito duradouro. Esse é o nosso espelho. Quando olhamos para Buzz Aldrin, quando olhamos para Michael Phelps, quando olhamos para tantos outros artistas que tinham fama e dinheiro e acabaram se suicidando antes dos 30 anos de idade, como por exemplo Jimi Hendrix, como por exemplo Amy Winehouse, como por exemplo vários outros, Jim Morrison, que morreu com 27 anos também, vários artistas que morreram cedo. Nós olhamos para esses artistas e para esses famosos e para essas pessoas e nós olhamos para a nossa própria história. Além disso, quantas famílias acabam de uma forma trágica, mesmo que tenham começado de uma forma linda. Começa-se o casamento com muita alegria e muita disposição para fazer dar certo, mas o vinho da nossa própria força invariavelmente vai acabar. É por isso que eu fiz uma exortação à igreja no início do culto, e essa semana iremos bater nisso nos desafios diários de oração e no jejum semanal e na live de oração quarta-feira. Quem vai participar da live de oração quarta-feira diz amém, às 20 horas no canal do YouTube da Ponto Bereia. Já se inscreve depois que o culto acabar. Queridos irmãos e amigos, esse é o nosso espelho. Começamos as coisas de uma forma linda e ao longo do tempo nós cansamos. O que fazer então quando o poço seca? A providência divina responde. E hoje nós iremos olhar dois marcos importantes nesta passagem. Em primeiro lugar, o fim da força humana. Não importa o quão forte você seja, até os fortes e os jovens cansam, diz a palavra do Senhor. Mas aqueles que confiam no Senhor voarão como águias. É por isso que cantamos a música hoje: renovados serão todos os que esperam no Senhor. Renovados serão não aqueles que fazem mais atividade física, não aqueles que se alimentam melhor. Renovados serão não aqueles que têm mais dinheiro ou aqueles que têm a família mais exemplar. Renovados serão somente aqueles que esperam no Senhor. E por último, nós iremos ver a resolução que Deus nos dá: a obediência radical e o vinho novo do Espírito. 40 dias com o Espírito Santo que Deus tem para nós neste tempo. O fim da força humana. Esse é o problema nosso. As talhas da religião vazia. Talhas de pedra. Pedras pesadas. Pedras que nos atrasam. Pedras que nos cansam quando tentamos carregá-las. Meu Deus. João 2, de 1 a 3, e o versículo 6 diz assim: 3 dias depois houve uma festa de casamento. E na festa de casamento o que acontece? Diz o texto bíblico: o vinho acabou. Não é isso que o texto diz? E depois no versículo 6 diz assim: havia ali 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial. Vamos lá, o esgotamento dos nossos recursos humanos. Na época de Jesus e nos tempos antigos, quando o vinho faltava no casamento, não era um mero contratempo, não era um mero dissabor da vida. Quando o vinho faltava no casamento, significava a ruína e a humilhação social, porque o vinho naquela época representava a alegria da festa. Na época dos judeus antigos, existiam vários provérbios, inclusive alguns dentro da Bíblia, que dizem que o vinho alegra o coração. Obviamente que é um facilitador social, o vinho, e não somente isso, ajuda as pessoas a perderem a vergonha e começarem a interagir. Obviamente que não estou falando aqui de um contexto cristão de domínio próprio, mas é a simbologia do vinho. O vinho significava a alegria da festa. Então, quando o vinho acabava, a família entrava em uma profunda humilhação pública. Em outras palavras, o noivo terreno
falhou. O noivo terreno falhou. Preste atenção nesta expressão. O noivo terreno falhou. Você já foi em algum casamento que faltou comida? Eu já fui. A comida acabou. Justo na minha vez. Eu estava na fila, cheio de expectativa que iria comer aquelas comidas de casamento. Como é a comida de casamento? É carne ao molho madeira, não é isso? Todo casamento que você já foi serve essa comida. E você está ali naquela expectativa para comer aquela comida, e quando chega na sua hora, a comida acaba. Isso já aconteceu comigo. É uma grande frustração. Os noivos ficam extremamente envergonhados porque falharam em prover para seus convidados. Esta é a ideia do que aconteceu em Caná. A estabilidade da vida ordinária, meus irmãos, isso significa que pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer um de nós. Pode faltar comida na nossa mesa. Pode ter um imprevisto. Eu não estou dizendo que é sua responsabilidade. Pode até ser, mas às vezes imprevistos acontecem. Isso significa que a nossa vida é frágil. Os nossos meios de prover são imprevisíveis. A Bíblia adverte, vamos ler juntos o Salmo 103, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A nossa vida é frágil, os recursos humanos são escassos, nós não conseguimos fazer aquilo que nos propomos. Quantos de vocês aqui de 2025 para 2026 disseram: agora eu vou para a academia, agora eu vou perder peso, agora eu vou entrar agora eu vou entrar no shape, e você nunca faz isso? Você diz que você vai mudar no seu casamento, você diz que você não vai mais falar grosso com a sua esposa, você diz que dessa vez você vai respeitar o seu marido, mas você não consegue. O noivo terreno sempre vai falhar. Você entende isso? O noivo terreno sempre vai falhar. Os recursos humanos sempre vão falhar. A nossa constituição é limitada e o nosso vinho terreno sempre vai chegar ao fim. Quando a nossa força entra em colapso, nós tentamos fabricar alegria artificialmente através de emuladores ou simuladores mundanos. Meus irmãos, há 2 semanas atrás, nós estávamos nessa cidade num carnaval sem fim, que atrapalhou a vida de todo mundo. Tudo ficou mais caro, o transporte ficou um caos, as vias ficaram intransitáveis. Por quê? Porque quando a força das pessoas entra em colapso, meus irmãos, eu trabalho em empresa, eu presto serviço jurídico para a empresa, aquilo ali é um caos. As pessoas trabalham em empresa, trabalham para outras pessoas, ou então tem que lidar com um problema de empresa, cuidar de BO de funcionário. A vida não é fácil, a vida é difícil. E as pessoas têm muitos problemas em decorrência disso. Acrescente-se a isso os problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas do seu próprio coração, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Então o que acontece é que as pessoas que não têm discernimento, não tiveram encontro com o Espírito Santo, o que elas vão fazer, Neide? Elas vão para o carnaval, porque lá elas vão esquecer os problemas delas, mesmo que seja por 3 dias, não é isso? Eu vou esquecer dos meus problemas, eu vou para o carnaval, vou para a bagaceira, vou beber, porque a vida está muito difícil, não é isso que as pessoas dizem? Inclusive tem uma grande música de um filósofo que recebeu uma revelação e disse: eu vou beber para esquecer os meus problemas. Ora, quando a nossa força entra em colapso, tentamos fabricar artificialmente coisas que somente o Espírito Santo pode nos dar: hedonismo, materialismo, pornografia, OnlyFans, privacy, prostituição virtual, fatal model, euforia temporária, status social. São vinhos de baixíssima qualidade que apenas te embriagam e ferram o seu fígado espiritual. Eles afundam você numa grande depressão e você tenta emular alegria. Essas pessoas não são alegres, elas podem ter picos de dopamina e achar que a vida delas é uma vida boa, mas elas estão endividadas.
elas estão endividadas com os crediários, com os quais contraem essa dívida, e elas estão endividadas com o próprio Deus. Não há como haver alegria neste cenário. Hedonismo, materialismo, eu vou comprar, porque então serei feliz. Hedonismo, eu vou dormir com tantas pessoas quanto eu puder, diferentes, inclusive fora do meu casamento. Eu vou buscar a satisfação, eu vou assistir pornografia, eu vou buscar a autossatisfação, eu vou viajar, eu vou ter status social, eu quero fabricar alegria artificialmente, porque a minha vida é muito ruim. O que acontece? Nós estamos tentando sustentar a vida na força da carne. Você conhece alguém que gasta muito porque a vida não tem sentido? Você conhece alguém que é promíscuo porque a vida dessa pessoa não tem sentido? Você conhece alguém que bebe muito porque a vida dessa pessoa não tem sentido? Você conhece alguém que vive de conversas torpes em conversas torpes porque a vida dessas pessoas não tem sentido? Se você for ali naquele grupo pequeno que está acontecendo neste exato momento, na rua 3 aqui do Planalto Pingão, só tem vários velhos de 50 anos para cima bebendo, e nessa conversa não sai nada que preste, absolutamente nada que preste. Não é isso? Sim ou não? É exatamente, você sabe que é isso. Só falam absurdos e imoralidades. Ou então as mulheres de classe média daqui dessa cidade de São Luís do Maranhão, algumas das quais eu tive o dissabor de conviver por causa dos trabalhos que faço, e são mulheres fúteis. Outro dia uma chegou para uma cliente da Lorena, da minha esposa, que é designer, e essa cliente de Lorena faz trabalhos estéticos, né? Os trabalhos estéticos de, né, botar bumbum nas mulheres, e depois eu fui descobrir, irmãos, nós vivemos numa bolha. São Luís, nós vivemos numa bolha. São Luís precisa muito mais de Jesus do que a gente imagina. As pessoas estão presas em todo tipo de cadeia que vocês não imaginam. E essa cliente disse para a cliente de Lorena que faz esses procedimentos: eu gostei muito do resultado desse procedimento estético, e agora eu quero vender a minha casa para botar mais bumbum. É mentira, Lorena? Não foi isso que ela falou? Eu vou vender a minha casa para botar mais bumbum. Não com essas palavras, obviamente, mas vocês entendem que as pessoas estão querendo fabricar. E eu sempre digo para os jovens, especialmente, que estão começando a ganhar dinheiro agora, jovens que estão começando a galgar posições na vida, Deus está abençoando, glória a Deus por isso, mas lembre-se, goza a vida e os prazeres dela, mas lembra-te de que de tudo isso darás conta ao teu Deus. E quanto mais dinheiro você tem, mais pecados caros e destrutivos você pode comprar. Então tome muito cuidado com aquilo que você deseja, com o que você busca. Um homem promíscuo que tem dinheiro pode destruir a vida 15 vezes mais rápido do que um homem liso que não tem dinheiro, que é promíscuo do mesmo jeito. Não é isso? Vocês já ouviram falar de Jeffrey Epstein? Daniel Vorkar, o Banco Master. O cara simplesmente promovia com dinheiro roubado orgias para melhor se relacionar com as pessoas. As pessoas estão buscando satisfação, fabricar satisfação, algo que somente o Espírito Santo pode dar. Além disso, não somente nós nos deparamos com o esgotamento dos nossos recursos humanos, não conseguimos fabricar alegria, não conseguimos fabricar felicidade. Nós então emulamos e imitamos como se fôssemos felizes, mas o que acontece? O peso morto da falsa religiosidade e as talhas de pedra. O texto nos diz que aquelas talhas de pedra, recipientes grandes de pedra, eles eram usados para a purificação cerimonial. O apóstolo João destaca 6 talhas de pedra pesados, recipientes grandes, posicionados na festa, cheios de ar, posicionados na festa, naquela festa, e aquilo simbolizava a pureza da religião judaica, significando também naquele casamento que aquele casamento era para ser um casamento puro, mas o noivo falhou.
Ele não proveu vinho para os seus convidados, caiu na vergonha. O apóstolo João então destaca que aquilo era uma tradição na qual os rabinos diziam que as pedras tiravam a pureza, mas na verdade as pedras não tiravam a impureza. Aquelas pedras representam um peso. Lembra que o texto diz que cada uma daquelas pedras era capaz de suportar de 80 litros até 120 litros de água cada uma. Imagina o peso disso. E você tinha que transportar para as cerimônias de purificação do povo de Israel. Muitos de nós não vão para o carnaval. Muitos de nós não vamos pular carnaval, não vamos fazer um procedimento estético, vender nossa casa para colocar um berço, para fazer um procedimento. Nós não vamos por esse caminho, mas por outro lado, nós estamos numa falsa religiosidade, que significa esses pedaços de pedra pesados. Nós queremos alcançar Deus fazendo coisas para Ele. Nós queremos ser salvos fazendo coisas para Deus. Quando as coisas não funcionam assim, quanto mais quisermos nos salvar a nós mesmos com as nossas obras, mais nos cansaremos, porque o fardo é pesado demais. Assim como era pesado aquelas talhas de pedra. A antiga aliança que simbolizava aquela época de Jesus e o peso de uma religiosidade baseada nas obras das pessoas, no mérito das pessoas. Em outras palavras, pedras pesadas de religiosidade também não resolvem um problema. Eu vou só exemplificar para você entender. Você pode rachar o bico de cantar as músicas da igreja, isso não te faz aceitável na presença de Deus. Você pode jejuar, fazer jejuns e orações, e aqui eu não quero desmerecer os nossos amigos católicos, mas quantas pessoas você conhece, e não somente os católicos, mas dentro da própria igreja evangélica, que são simplesmente rituais vazios? Outro dia a Lorena acordou cedo e ela me falou: olha amor, a live do Frei Gilson começa às 3h40 da manhã. Não estou dizendo que ela assistiu, estou dizendo que ela me disse, ok? E aí ela disse que tinha 1 milhão de pessoas na live do Frei Gilson, mas a live da Ponto Bereia quarta-feira vai dar mais gente, louvado seja Deus. Então você tem que aparecer na live de oração quarta-feira, junto com a sua família. Você vai orar da sua casa, oração guiada, os temas tudo certinho. Se programe, quarta-feira, 8 horas da noite. A live do Frei Gilson, 1 milhão de pessoas rezando ali. E eu não conheço essas pessoas, não sei nada sobre elas. Mas eu quero que você reflita junto comigo. Quantas delas são sinceras? Quantas delas terão efeitos na sua vida de transformação real? Quantas delas terão seus casamentos restaurados? Quantas delas terão seus filhos voltando para casa? Quantas delas receberão um renovo da parte de Deus, o avivamento espiritual da parte do Espírito Santo? Quantas delas? Essa é uma pergunta que eu me faço, eu não conheço elas. Espero que Deus use isso para alcançar as pessoas ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Pedras pesadas de religiosidade. Quantos entendem, digam amém. Você acorda 3 horas da manhã, eu vou me sacrificar. A ideia é, se eu me sacrificar o suficiente, acordar cedo o suficiente, se eu esmurrar a minha própria costa, se eu fizer as penitências, se eu doar esmolas para os pobres, eu vou alcançar o favor de Deus. Não é assim que as pessoas pensam? Todas as grandes religiões fora do cristianismo sempre se baseiam em obras. O que eu faço para Deus, o que eu posso fazer para Deus, quantos Pai Nossos posso rezar, quantas Ave Marias posso rezar, quantas confissões devo fazer ao meu mediador, ao meu sacerdote, ao meu pastor. Quanto eu posso fazer para alcançar a Deus? Meus irmãos, quem vive desse jeito não aguenta a pressão, não aguenta o peso do fardo dessas talhas de religiosidade, porque assim como aquelas pedras não conseguiam purificar o povo, lembra que as pedras eram para a purificação cerimonial dos judeus, mas isso não adiantava. Assim como hoje em dia, fazer para Deus não adianta muitas vezes. Entenda isso de uma vez por todas. Você precisa do Espírito Santo para dar razão, para dar propósito, para dar alegria de verdade, renovo de verdade na vida sua e da sua família. Você acredita nisso? Igreja, vamos ler juntos Colossenses capítulo 2,
do verso 20 até o verso 23, junto comigo no 3. 1, 2, 3. Vocês, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove e não toque, para que? O que muitas religiões fazem? Olha, não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai para o inferno. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: para com isso, para de seguir por essa lógica de não faça isso, não faça aquilo, não mexa nisso, não prove isso, não toque naquilo. Não é isso que é a questão principal, não é isso que nos faz justos diante de Deus. Vamos seguir depois agora essas regras, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção. Não é muito bonito ver o povo rezando com Frei Gilson, 3h40 da manhã? Não é inspirador? Quantos de nós queríamos orar 3h40 da manhã todos os dias? Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, não é isso? Rigorosa disciplina física. Vamos lá? Mas em nada, no 3, 1, 2, 3. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Vamos repetir esta parte no 3, 1, 2, 3. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Longe do Espírito Santo, você pode rachar o bico de rezar, você pode fazer 523 jejuns, você pode rezar e orar quantas vezes você quiser, mas isso não tem poder para te dar uma vida vitoriosa. É isso que ele está dizendo. Porque não é essas coisas que definem, é o agir explosivo, sobrenatural do Espírito Santo. Então, nesta campanha de 40 dias de milagres com Jesus, com ações de bondade, jejuns e orações, lives de orações semanais, leituras bíblicas diárias, o que nós precisamos? Invocar o Espírito Santo para que Ele nos visite a nossa casa, visite a nossa igreja, visite os nossos filhos, salve as pessoas que precisam ser salvas, liberte os cativos, libertar e quebrar as cadeias. É isso que nós precisamos pedir para Ele. Você entende isso? Você entende isso? Fora do Espírito Santo, casamentos não ficarão de pé. Fora do Espírito Santo, você não vai vencer aquele pecado. O pecado vai te subjugar. Longe do poder do Espírito Santo, fora da cobertura do Espírito Santo, você não vai conseguir, porque a disciplina física, a abnegação rigorosa e a devoção em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Tim Keller afirma: religião diz, eu obedeço, logo sou aceito por Deus. Mas o Evangelho é diferente da religião da maioria das pessoas. E o Evangelho diz: eu sou aceito por Deus a um custo infinito para Jesus Cristo, portanto eu obedeço. Ou seja, não é o que eu faço, mas é o custo infinito que Cristo já pagou. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, sem a regeneração do Espírito, o nosso esforço moral é aquilo que Isaías 64:6 diz. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Estamos todos impuros por causa do pecado. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Trapos imundos no hebraico é pano de menstruação. Essa é a tradução literal de trapos imundos no hebraico. Pano de menstruação. Poucas coisas são mais nojentas, não é isso? Não é isso? Longe do Espírito Santo, longe desse Espírito que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É isso que é. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que Deus quer nos renovar. Deus quer te renovar. Deus quer visitar a tua vida e os teus relacionamentos. Deus quer quebrar cadeias. Quantos creem nesta palavra, digam amém. Deus quer te dar paz. Tem irmãos aqui, pessoas aqui, ou então pessoas que você conhece que precisam de paz. E Deus quer fazer, o Espírito Santo quer fazer isso.
Tentar curar os nossos vícios, tentar curar o nosso vazio com a força da carne é algo inútil. É como carregar um fardo de pedra que não pode salvar, como aqueles lá no casamento de Caná. Romanos 8,13, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, não é abnegação, não é acordar 4 horas da manhã, não é tomar banho gelado, não é fazer nada dessas coisas, não é ter força de vontade somente, mas é você viver pelo Espírito. Não é isso que a gente está falando aqui? 40 dias com esse Espírito que mortifica as obras do nosso corpo, que nos faz morrer para o pecado e para a injustiça, que nos revive para Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida. Deus vai esgotar os nossos recursos naturais, não para nos destruir, mas para nos libertar da nossa própria força e nos dar a liberdade do Espírito. Quantos creem? A verdade é que a vitória espiritual verdadeira começa com a confissão da nossa pobreza diante de Deus, trocando a confiança cega. Outra coisa que eu queria falar com vocês: nós nos confiamos demais em nós mesmos. A gente acha que a gente consegue. Irmãos, nós não conseguimos. Uma das coisas que eu mais tenho orado, e todos os dias eu oro, eu tento manter uma disciplina de oração intercessória, todos os dias eu busco a Deus, e eu estou encorajando você a fazer o mesmo. E uma das principais coisas que eu peço para Deus é: Deus, quebra a autoconfiança, quebra a nossa autoconfiança, quebra os nossos ídolos. Às vezes os ídolos é nós mesmos. Quebra, Senhor, tira, Senhor, renova, Senhor, mostra, Senhor, tira as muletas, tira, deixa-nos nus na tua presença, sem nada, sem máscaras. O Senhor nos conhece, para que possamos ver que dependemos do teu Espírito. Quantos dependem do Espírito nessa noite? Digam amém. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? Não use simuladores de alegria para anestesiar o seu vazio. Não vá para o carnaval. Isso não vai mudar a tua vida. Não, para de gastar, para de comprar, estourar cartão de crédito. Se a alegria cessou, pare de correr para anestésicos que simulam uma falsa alegria. Rolagem infinita nas redes sociais. Tem gente que vive o dia todo vendo reels no Instagram, só besteira, não tem nada que presta. Tem gente que vive comprando para poder preencher um vazio, vendo pornografia, se relacionando com várias pessoas com absolutamente nenhum propósito. Lembrando que esse tipo de pecado é um pecado que destrói não somente a sua alma, mas degrada o seu corpo. Esse vinho falsificado, tudo isso é vinho falsificado, vai te cobrar com juros. Ele nos embriaga. Vinhos falsificados nos tiram da realidade. Vinhos falsificados tiram a gente do foco e do vigor. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Homens e mulheres, se vocês focarem somente em um parceiro para o resto da vida de vocês e em um negócio, vocês vão ter a vida mais cheia de satisfação que qualquer ser humano que já pisou na terra pode ter. Foque em uma mulher, você que é casado, foque na sua esposa, invista nela, ame ela profundamente. Eu digo para minha esposa: amor, eu amo você profundamente. O meu amor por você é um amor, não é um amor bonitinho, é um amor severo, um amor profundo. Não é um amor que tem uma carinha bonitinha, é um amor sério, um amor que tem cara de mal, porque eu te amo profundamente, e eu invisto no nosso relacionamento, eu invisto no nosso casamento, eu invisto em uma mulher. Eu não tenho olhos para outra mulher, eu não tenho olhos para outra pessoa, eu não tenho amigos além da minha esposa. Além disso, eu foco num negócio, o meu negócio com a minha esposa. Como é que a gente pode prosperar, meu amor? Quais são os próximos passos que tomaremos nesse próximo tempo? Eu invisto na minha família e em um ministério. Invista em poucas coisas, mas invista de verdade. Fuja do vinho falsificado das traições, fuja do vinho falsificado da vida vazia, da mentira, das máscaras, que nos embriagam e nos tiram da realidade, nos tiram do foco e nos tiram o vigor. Além disso,
Não gerencie máscaras de aparência. O pior erro é fingir que os seus recursos não acabaram, apenas para evitar vergonha. Meu irmão, por último, verbalize a crise cedo. Quando o bicho pegar, já diga que você não consegue. Já diga que você precisa de ajuda. Já corra para Jesus, corra para o conselheiro, chama o pastor para te ajudar, chama o seu líder de célula. Eles vão poder te ajudar. Verbalize a crise, exponha o seu não tenho mais vinho diante de Deus brutalmente e sem filtros. E por último, como é que esse problema nosso é resolvido? A obediência radical e o vinho novo do Espírito. Nós já vimos o problema. Qual é o problema? Os nossos recursos sempre vão se esgotar, sempre, 100% das vezes. Então nós precisamos do vinho novo do Espírito. Nós precisamos de um renovo do Espírito. João capítulo 2, versículos 4, 5, 7 e 11 diz assim: mulher, Jesus diz para sua mãe, isso não me diz respeito. Quando a mãe dele vai dizer para ele que o vinho acabou, minha hora ainda não chegou, disse Jesus. A sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Jesus disse, encham os potes com água. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho e disse, você guardou o melhor vinho até agora. Quantos creem que Jesus tem um vinho novo para nós a partir dessa nova temporada? Digam amém. Em primeiro lugar, a submissão ao relógio de Deus. O relógio de Deus é um relógio diferente do relógio humano. Às vezes, Deus trabalha por meios dolorosamente lentos, mas Ele sabe o porquê Ele faz isso, e Ele tem um propósito que nós não sabemos, mas que é o melhor para nós. Jesus responde o apelo da sua mãe com uma palavra que às vezes parece desrespeitosa. Jesus disse assim para a mãe dele, mulher, o que isso tem a ver comigo? Mas isso não era um desrespeito. Jesus estava simplesmente demarcando que a lealdade dele não era às pessoas. Jesus não tem compromisso com as pessoas e com os pecados das pessoas. Jesus não tem compromisso com os nossos vinhos falsos. Jesus só tem compromisso com Ele mesmo e com a sua palavra. A hora de Jesus, quando Ele diz que a minha hora ainda não chegou, apontava para a hora dele de morrer e nos salvar dos nossos pecados. Quando Jesus disse que a hora dele ainda não chegou, Ele está apontando para a cruz. Jesus age exclusivamente na vontade e no relógio de Deus Pai. E então, Jesus faz o seu milagre. Ele substitui a água da purificação cerimonial da antiga aliança. Lembra que aquelas talhas eram para purificação cerimonial? Lá tinha água do sacrifício para a pessoa ficar pura diante de Deus, para se apresentar nas programações do povo. Mas isso não estava resolvendo o problema do povo, isso que a gente já falou no primeiro ponto. Então o que Jesus faz? Ele substitui aquela água pelo quê? Pelo seu próprio sangue, na cruz do Calvário, para resolver o problema da nossa purificação. Porque sem derramamento de sangue, meus irmãos, não há remissão de pecados. E a partir da obra de Jesus, a partir do que Jesus fez, Jesus cumpre Ezequiel 3:26. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, lê alto. Darei, vamos lá? Cadê? Não tem esse versículo aí? Sério? Então eu vou ler junto e você finge que está lendo junto comigo. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. É isso que Jesus fez. Jesus substituiu aquela água que não purificava, a água de um peso espiritual, de uma religiosidade pesada, Ele substituiu pelo seu próprio sangue. O ponto 2 desse ponto 2 é que nós devemos, além de nos submeter ao relógio de Jesus, nós devemos obedecer até a borda. Maria dá a maior ordem de discipulado da Bíblia. Você quer ser um discípulo de Jesus? Obedeça ao mandamento da irmã Maria.
fazendo tudo o que Jesus mandar. E ele diz assim para aqueles criados da festa: fazei tudo o que Jesus te disser. Quantos de vocês estão fazendo isso? Quem sabe, meus irmãos, vocês ainda não avançaram. Quem sabe, eu não conheço a vida de vocês, eu estou levantando uma reflexão, mas quem sabe a vida de vocês ainda não chegou onde deveria estar, porque vocês ainda não obedeceram o que Jesus manda. E a obediência que Jesus exige é uma obediência até a borda, até transbordar. O texto enfatiza que os servos encheram as talhas até em cima, encheram até a borda, significando obedecer até que não haja espaço para a carne, para a força humana. Eugene Peterson nos lembra que seguir a Jesus é tanto ou até mais sobre os pés do que sobre os ouvidos e sobre os olhos. É o que você faz, é para onde você anda. Lembrem-se que santificação é direção e não perfeição. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: santificação é direção e não perfeição. É para onde você está indo, é o que você renuncia todo dia, que te atrasa, e para onde você segue como seu alvo. É isso que diz respeito a ser um discípulo de Jesus. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Obedeça, irmão. Obedeça e continue o trabalho braçal de carregar água, confiando que o Espírito Santo fará a transformação. É isso que Jesus pede de nós. É por isso que você vai ser renovado nessa campanha, porque você vai obedecer. Queridos irmãos, enquanto nós obedecemos, Deus não é impressionado com dons e talentos. Não existe nada que impressiona Deus além de um coração obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar qualquer coisa. Logo, obedeça e continue o trabalho braçal. O que aqueles servos fizeram quando Jesus disse: leva esta água para o mestre de cerimônias? O que eles fizeram? Obedeceram. E enquanto eles caminhavam de Jesus até o mestre de cerimônias, Jesus fez um milagre. O que Jesus está pedindo de nós é: obedeça e continue a trabalhar o trabalho braçal. Carregue a água, e enquanto você carrega a água, o Espírito Santo fará a transformação. Ele pode, Ele é poderoso para fazer isso, e você não vai fazer o que o Espírito Santo vai fazer. Você é incapaz de produzir os mesmos resultados que a terceira pessoa da Trindade Santa pode fazer. O Espírito Santo não está limitado pelas mesmas limitações que nós temos. Enquanto nós obedecemos, enquanto nós carregamos a água, nós devemos confiar que o Espírito Santo é capaz de fazer a transformação de água em vinho, de algo comum em algo extraordinário, de algo chato em algo alegre, de tristeza em alegria. Enquanto você obedece, enquanto você ouve a palavra de Deus e se move na palavra de Deus, Deus vai fazer um milagre para a glória dele. E você precisa acreditar nisso. Em terceiro lugar, a abundância e a transformação da essência. Jesus então faz um milagre. O que Jesus fez? Ele transformou os elementos químicos e físicos da água. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele é Deus. Jesus então gera 80 a 120 litros de vinho da melhor qualidade por talha, totalizando quase 1000 garrafas de vinho premium, super abundante, que se fosse vendido hoje, seria vendido por milhões de reais. Só Jesus faz isso. Sabedoria de Deus para a tua vida. O Espírito Santo não faz apenas uma reforma na aparência ou no comportamento. Tem muito bode se esforçando para agir como ovelha, não é isso? Muito bode se esforçando, é sabor crente, não é isso? O Espírito Santo não faz a obra pela metade. O Espírito Santo, ele não reforma somente a aparência. Tem muita gente que se veste como crente, mas nunca teve um encontro com o Jesus dos crentes. Ele refaz o ser humano, ele muda a estrutura química, física e espiritual. Ele dá uma nova vontade. O Espírito Santo dá uma nova afeição. O Espírito Santo renova os nossos gostos.
Ele nos dá uma nova vida, meus irmãos. A conversão de uma pessoa não tem a ver com os externos. É claro que os externos é uma consequência daquilo que já aconteceu dentro, mas o que o Espírito Santo faz, a conversão, tem a ver com o quê? Tem a ver com o que o seu coração ama e com o que o seu coração odeia. Você tem que orar por uma obra do Espírito Santo. Para de gastar saliva, para de brigar, começa a orar, começa a pedir, começa a buscar Deus. Você não pode fazer além de um certo limite. Além de um certo limite, só o Espírito Santo pode fazer. Conversão tem a ver com novas vontades. Quando o Espírito Santo te converte, quando o Espírito Santo te renova, você começa a ter novos gostos e novas vontades. Aquilo que você não gostava, que eram as coisas de Deus, meus irmãos, não existe nada mais chato para um ímpio que está aí, ainda de ressaca do carnaval, do que vir para uma reunião de oração. Ele prefere morrer, porque se ele vier para uma reunião de oração, ele vai morrer de tédio, não tem nada aqui para ele. Mas quando o Espírito Santo faz uma obra no coração dele, a vontade dele muda. Aquilo que ele não gostava, que era a reunião de oração, agora ele tem prazer. Meu Deus, como é que eu vou perder a reunião de oração? Eu vou encontrar Jesus, eu vou falar com Jesus, eu vou ver os meus irmãos. Meus irmãos, isso é conversão. Conversão não é os externos, conversão é o que acontece no teu coração. É por isso que se você não ama a palavra de Deus, se você não tem prazer nesse livro, se você não tem prazer na oração, se você não tem prazer nas disciplinas espirituais, se você não tem prazer na presença de Deus, muito provavelmente você ainda não nasceu de novo. Conversão é sobre o que Deus faz na vontade humana, na natureza humana, nos afetos. Eu amo a face de Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo a pureza de Deus, eu amo a pureza da palavra de Deus, eu amo a lei de Deus. A lei do Senhor é o meu prazer, e eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. Só o Espírito Santo faz isso. Não adianta você gritar e espernear, não adianta fazer marketing e propaganda, não adianta. Tem coisas que só o Espírito, transformar água em vinho, só o Espírito Santo pode fazer. Trazer alegria na tua casa, só o Espírito Santo pode fazer. Transformar o teu casamento de um casamento água para um casamento vinho premium, só o Espírito Santo pode fazer. Quantos entendem isso nessa noite? Digo amém. E quando Jesus transforma a água em vinho, a festa que tinha ido embora volta para o casamento. É isso que Jesus quer, é isso que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo quer trazer de volta a festa para a tua vida. O Espírito Santo quer trazer satisfação de volta para a tua vida. O Espírito Santo quer trazer um vinho novo, um vinho premium, um renovo espiritual. E perceba que a festa volta para o casamento. O que é o casamento na Bíblia? O casamento é a unidade mais básica do relacionamento humano. É o relacionamento mais profundo, mais íntimo, é o relacionamento mais vulnerável, é o relacionamento mais difícil que um ser humano pode ter com o outro. Ou seja, quando o vinho volta para o casamento, está significando que o Espírito Santo tem poder de trazer alegria para as unidades mais básicas dos teus relacionamentos, as partes mais profundas da tua convivência. Ele tem poder de fazer isso. Para nós pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. O relacionamento esse que só pode ter abundância com o vinho novo do Espírito. A autoconfiança não vai salvar nada dos relacionamentos nossos. Estratégia da carne, chantagem, abuso, mentira, egoísmo, nada dessas estratégias vai funcionar. Egoísmo, essas estratégias destroem. Sabedoria de Deus para a tua vida. A obediência à palavra é a ferramenta que o Espírito usa para a santificação e restauração de uma vida quando o vinho terreno da alegria chega ao fim.
Na prática, o que isso significa? Primeiro, não exija lógica antes da obediência. A caminhada cristã, irmãos, exige muitas vezes ações que vão contrariar o senso comum e às vezes até a lógica. Você não precisa entender para obedecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não precisa entender para obedecer. Você não precisa. Se você esperar que as ordens de Cristo façam total sentido, as talhas permanecerão vazias. Imagina só aqueles criados ouvindo a voz de Jesus, dizendo: olha, leva essa água ali para o mestre de cerimônias. O milagre ainda não tinha acontecido. O milagre acontece entre o ponto 1 e o ponto 2. Imagina só a cabeça deles entrando em parafusos. Por que será que Jesus mandou a gente fazer isso? Imagina só eles conjecturando e refletindo: por que Jesus mandou eu fazer? Meus irmãos, a caminhada cristã exige ações que contrariam o senso comum. Além disso, obedeça até a borda. Quando a palavra de Deus lhe der uma direção, quando o Espírito Santo lhe der uma direção, execute sem hesitar. Execute sem deixar margens de segurança para o seu ego. Não permita que sua carne interfira no seu relacionamento com o Senhor. E por último, mude a pergunta na crise. Quando a crise se abater sobre nós, em vez de nós perguntarmos: por que eu perdi o controle? Pergunte: o que o Espírito está me ensinando agora? O que o Espírito está me direcionando agora? Meus irmãos, nós precisamos, preste atenção aqui, nós precisamos desenvolver um falar de intimidade com o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela, me mostra, fale com Ele. Espírito Santo, me dirija, me santifica, me leva à verdade, me dá discernimento. Meus irmãos, muitos crentes sem discernimento, muitos crentes que sem discernimento acabam sendo mundanos funcionais. Na prática são mundanos, porque não têm discernimento, não falam das coisas de Deus, só falam de rede social, de mundanice, amam o mundo e não têm intimidade e comunhão com o Senhor. Nós precisamos desenvolver o que o Espírito está me dizendo agora. Meu Deus, o Espírito está me direcionando para cá, eu estou andando com o Espírito Santo. Só assim a sua água será transformada em vinho. Só assim haverá um milagre de transformação real do quilate do que aconteceu em Caná. Obedeça. Obedeça. Pergunte o que o Espírito me direciona a fazer agora e obedeça. 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 Quando você obedece ao milagre, do ponto A até o ponto B, obedeça e continue carregando. Obedeça e continue andando. Vocês lembram de Procurando Nemo? Continue a nadar. Continua. Está doendo, mas continua. Está difícil, mas continua. Obedeça. Continue obedecendo. E enquanto você obedece, faça a sua parte de obedecer, que Jesus faz a parte dele de fazer milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa força, preste atenção nisso aqui. Pastor, é possível fazer isso mesmo? É possível obedecer? Pastor, é possível ter um milagre na minha vida e na vida da minha família, nos meus relacionamentos? É possível a água se transformar em vinho? E eu digo para você que é possível. Por quê? Por quê? Não porque a gente confia em nós mesmos, porque a nossa força invariavelmente vai secar. E muitas vezes estamos exaustos, porque queremos fazer as coisas na força da carne. Falamos, brigamos, esperneamos, falamos de novo e nada funciona. Ficamos frustrados, assim como aquele noivo humano que deixou o vinho da sua festa acabar. Imagina a frustração dele. É exatamente assim a frustração de muitos de nós ao longo da nossa caminhada, não é isso? Não é isso? Mas Jesus não é como o noivo terreno, Jesus é um noivo diferente. Jesus é um noivo perfeito, louvado seja o seu santo nome, que jamais deixa a alegria faltar. Queridos irmãos, todas as vezes que você clamar pelo nome de Jesus, Ele vai lhe responder. O seu Espírito vai te visitar, e você vai ser acolhido, você vai ser consolado, você vai ser renovado.
se você passar 20 minutos que seja na presença de Jesus em oração, se você passar 15 minutos que seja dialogando com o Espírito Santo, colocando o lixo da sua alma para fora, você vai perceber que Ele não é um noivo terreno, que te decepciona, que deixa a alegria faltar. Jesus é um noivo perfeito, que jamais deixa a alegria faltar. Ele é um noivo perfeito, cujo Espírito nos dá a possibilidade de acessar verdadeira alegria. Jesus nos abraça, Jesus nos renova, o seu Espírito nos levanta, o seu Espírito nos dirige, Ele nos consola e Ele nos ajuda. E quando nós experimentarmos isso, nós experimentaremos um vinho novo da parte de Deus, porque esse Espírito tem poder de transformar água em vinho. E a palavra de Deus prova exatamente esta obra do Espírito no Salmo 16, capítulo 16, versículo 11, vamos ler juntos no 3, leia devagar e alto, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias. Vamos ler de novo esse versículo no 3, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias. Nem o teu cônjuge vai te satisfazer com alegria, nem dinheiro, e nem carreira, nem poder, absolutamente nada. 40 dias com o Espírito Santo é para que experimentemos os caminhos da vida, os caminhos da vida que só Jesus pode nos dar, pois na presença dEle há plenitude de alegria. Plenitude de alegria é além do que plena alegria, é plenitude de alegria, doçura, paz, graça, infinita graça, maravilhosa graça de Jesus nas nossas vidas, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, reconheça que na sua própria força não haverá solução. Já reconheceu? A força da carne nada pode te ajudar. Reconheça. Por isso, pare de usar vinhos de baixa qualidade, redes sociais, compras, vício. Pare de anestesiar o seu vazio. 2, obedeça até a borda. Obedeça ao mandamento da irmã Maria, fazendo tudo o que Jesus mandar. Obedeça andando, obedeça caminhando, obedeça se mexendo, obedeça dando um próximo passo, obedeça orando, obedeça compartilhando a live de oração quarta-feira, obedeça fazendo os jejuns semanais e as orações semanais. Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. Obedeça andando, enquanto você se move do ponto A ao ponto B, quando menos você esperar, Deus terá feito, Jesus terá feito o milagre para a glória dele. Quantos creem nessa verdade? Digo amém. Eu acredito nisso. E por último, vivam na superabundância. Jesus não é como os noivos terrenos, que falham, que não dão vinho, que não dão alegria, que não dão satisfação. Jesus é o noivo perfeito, que oferece plenitude de alegria, aleluia. Pergunte a você mesmo: eu estou tentando fabricar alegria ou eu estou dependendo do Espírito? Agora levante sua mão, com os corações crentes recebam a bênção do seu Deus, àquele que é poderoso para guardar você de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.